Oi, no vídeo de hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre cálculo de área de figuras planas. Então, aqui no meu primeiro problema, eu tenho um quadrado. Por que eu sei disso? Porque esse lado aqui vale 8 e esse vale 8. E a característica de eu ter um quadrado é que todos os lados são iguais. Então, aqui, a fórmula para eu calcular área de quadrado é lado ao quadrado, ou lado vezes lado. Então, é só eu multiplicar 8 vezes 8, que é 64 centímetros quadrados. Nosso próximo exercício aqui. Agora eu tenho um retângulo, porque aqui eu tenho um valor e aqui eu tenho outro valor. Quer dizer que as retas têm tamanhos, diferentes. Então, a área de retângulo é base vezes altura. Base, a gente tem que pensar como se esse retângulo fosse ser colocado em cima de uma mesa. Então, a base ali é a parte que a gente pensa que encostaria em alguma coisa. E a altura, obviamente, é a altura da figura. Como é uma multiplicação, isso não faz tanta diferença aqui pra gente, porque basta multiplicar os dois valores. Então, a área desse retângulo vai ser 12 vezes 5. Como 12 vezes 5 não está na tabuada, só pegar um rascunho, fazer 12 vezes 5 ali do lado. 5 vezes 2, 10, unidade fica, dezena sobe, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, a área desse retângulo é 60 centímetros quadrados, porque toda vez que a gente fala de área, a gente está falando de algo bidimensional, então tem que ter centímetros quadrados no final, tá? Nosso próximo desenho aqui, nossa próxima figura, o que eu vou ter que olhar? Agora, eu não tô falando de quadrado, nem de retângulo, a gente começa a falar de trapézio. Qual é a característica de um trapézio? Quando eu tiver uma base que é maior que a outra. Então, aqui eu tenho base maior sendo 20 e a base menor sendo 12. Quando eu tenho, eu vou ter um trapézio quando eu tenho bases de tamanhos diferentes. Aqui no meu retângulo, essa parte aqui vale 12 e essa parte também vale 12, tem o mesmo tamanho, por isso que ele é um retângulo. Já no trapézio tem justamente essa característica. A fórmula para trapézio já é um pouquinho mais complicada de lembrar, mas vamos lá. Como eu tenho duas bases, eu tenho que ver qual é a base maior e somar com a base menor. Então, a gente coloca B maiúsculo para maior e B minúsculo para menor. Tá vendo aqui que eu tenho essa parte pontilhada? Aqui é a altura do meu trapézio. E por que a altura tá ali no meio e não tá nessa parte aqui, nessa reta inclinada? Porque a altura sempre é num segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus com a base, ou com qualquer reta ali, enfim. Eu tenho que ter um ângulo de 90 graus, essa reta tem que estar reta mesmo, é basicamente isso. Então, como no nosso trapézio eu só tenho linhas inclinadas, eu tenho que construir essa linha pontilhada, onde eu vou ter um ângulo de 90 graus em relação a essa outra linha, e aí eu tenho a altura. Na fórmula, depois que eu somo as bases, eu multiplico pela altura e divido por 2. Agora, eu vou substituir esses valores. A base maior, obviamente, que será o maior número aqui, 20. Mais a base menor, que será o 12. Coloco entre parênteses, para me dizer que é isso que eu vou ter que fazer primeiro. Depois, eu multiplico pela altura e divido por 2. Fazendo as contas necessárias aqui, 20 mais 12, então 0 mais 2, 2, e 2 mais 1, 3. 32 vezes 4 dividido por 2. Agora, eu posso ou multiplicar o 32 por 4, ou eu posso usar uma propriedade de fração que me diz que eu consigo escrever isso aqui como isso, certo?
Então, eu separei, eu desmembrei essa fração para que a divisão ficasse só com 32. E aí, eu vou lá fazer 32 dividido por 2. Dá 16. Isso vai ser uma conta mais fácil de fazer, menor, de fazer um caminho menor do que eu multiplicar por 4 e dividir por 2. Mas, se você quiser fazer por esse caminho, não tem problema nenhum. Errado não está. Aí, 32 por 2 me deu 16. Agora, para eu saber a resposta, a área disso aqui, basta eu multiplicar 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, a área desse trapézio é 64 centímetros quadrados. O passo a passo, então, não se torna difícil se você tiver um pouquinho de calma e não desesperar na hora de fazer conta. O que vai precisar saber aqui mesmo é a fórmula, onde cada figura plana vai ter sua fórmula. Dá uns minutinhos aí, dá uma respirada, vamos para o próximo. Agora eu tenho um triângulo. Esse triângulo tem base 8, base, a parte que vai encostar no chão, e a altura, como eu tenho as retas inclinadas, eu construí outra reta aqui com 90 graus, e aí a minha altura é 6. A fórmula para calcular a área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, só substituir os valores na fórmula. A área é igual a base, que é 8, vezes 6, que é a altura, dividido por 2. Aqui eu posso tanto multiplicar 8 vezes 6, ou desmembrar igual eu estava fazendo. Como 8 vezes 6 está ali dentro da tabuada, eu vou fazer por esse caminho. Então, a área é igual a 8 vezes 6, que dá 48, dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2, e 8 dividido por 2 dá 4. Então, a área é 24 centímetros quadrados. Certo? Então, aqui a gente fez um pouquinho, a gente calculou, né, a área de algumas figuras planas aí. Certo? Te vejo no próximo vídeo. Curte se você gostou, compartilha com um amigo que também está estudando geometria plana e a gente se vê lá no próximo vídeo.